Seja bem-vindo ao Advisor Tech, um episódio exclusivo da Tecnovix. Eu sou a Denis de Sá, CEO e advisor de tecnologia há mais de 25 anos. Hoje eu estou aqui para trazer um pouquinho dos bastidores da Tecnovix e mostrar como a Tecnovix faz, para resolver alguns problemas reais aí dos nossos clientes. E para isso ser uma essência importante para a Tecnovix, não poderia faltar uma pessoa muito importante que nas nossas vidas fez um papel muito importante. Aí eu conheci o esposo dela há mais de, 15 anos. Aí a gente se viu aí na indústria, eu era um integrador de tecnologia. E lá eu conheci o esposo dela como um estagiário da empresa, veja só. E como que a vida faz com a gente, né? A gente acaba se esbarrando naquelas coincidências da vida que não é só por acaso. E hoje a Lígia Ribeiro, que está aqui nos representando, que cuida das nossas verticais de negócio, hoje uma diretora de projetos, também cuida de toda a área de tecnologia da vertical da indústria e também de serviço. Ela vai me colocar na saia justa aqui, né, Lígia? Vai me colocar aqui com perguntas difíceis para responder, que normalmente a gente acaba fazendo isso na sala de reunião e agora a Tecnovix está fazendo de uma forma diferente. Nós estamos fazendo aqui numa sala de podcast, onde nós podemos aqui trazer também um pouquinho dos nossos bastidores e essa importância e trazer também como o Advisor está sendo um grande marco na Tecnovix e também como a tecnologia, a automação, a inteligência artificial vem fazendo parte de grandes empresas e também como nós, uma empresa de tecnologia, vem fazendo isso de forma essencial para os nossos clientes, que é isso que a gente gosta de fazer, resolver problemas. Mas, Lígia, fala mais aí sobre você, quem é você e me coloca aí na saia justa. Vai devagar, me apresenta de leve, faça perguntas bem tranquilas que eu consiga responder, viu? Porque ser diretora de projeto só toma porrada, Fala a verdade. Agora é meu momento de brilhar. Agora é o momento dela. Agora é tomar porrada ao contrário, Depois a gente se conversa lá na Tecnovix. Mas vamos lá, Lígia. Bom, bem-vindos, prazer. Sou a Lígia, como bem falado pelo Adenis. Dispensa maiores comentários, que, enfim, a introdução foi maravilhosa. Eu gostaria de começar perguntando quem é o Adenis. Boa. Bom, o Adenis, ele é um cara que é apaixonado por criar coisas a partir de problemas. Então, ele sempre teve a paixão pelo computador, Sobretudo aquilo que, de fato, a gente constrói com inteligência, com dados e essas informações que criam, O computador ele era uma peça muito importante, E o Adenis, ele é um cara que hoje, em outros episódios vocês vão conhecer muito mais, mas só uma introduçãozinha de leve, porque minha história é muito grande. Mas hoje o Adenis, ele é um cara que lidera a área tech da Tecnovix como diretor de tecnologia. Ele tem hoje uma função importante na entrada dos clientes na Tecnovix, no qual nós avaliamos, junto com os tech leads de cada projeto, a segurança dos projetos, se faz sentido a entrada, se o cliente está preparado para contratar uma tecnologia, um serviço. Então, e ele também representa a área de inovação. Porque a minha paixão é criar, então hoje eu sou o cara que pensa um pouco fora da caixa, fico em muitas reuniões com os clientes ali importantes e ouço muitos problemas e ali surgem as ideias, eu durmo e acordo, crio alguma coisa nova no final de semana ou até faço alguns testes básicos de algumas soluções. Então a Denis, ele é um cara na Tecnovix que foca na área de inovação, Ele foca no recurso do cliente, se faz sentido para aquele cliente investir em tecnologia. Ele é o cara que analisa a saúde da empresa, do cliente, muito bem, para entender qual é o momento que ele está, se ele entende realmente como a empresa pode investir em tecnologia naquele momento, se ele já está investindo ou se ele está investindo de uma forma correta ou incorreta, que é o que acontece na maioria das vezes. Então, a Denis, na Tecnovix, ele é o cara que determina
essas fases importantes do negócio da empresa quando o assunto é automação, quando o assunto é inteligência artificial, que é onde nós focamos, né, a Tecnovix nesse momento. Então, hoje nós fazemos esse trabalho buscando, né, sempre o ROI dos nossos clientes. Então, a Dennis é essa peça-chave da abertura dos clientes. Então, com certeza, se você é um dos nossos clientes, com certeza você já deve ter falado comigo, ou alguns dos nossos fornecedores, parceiros também, você que já se relacionou com a Tecnovix, com certeza você já deve ter falado comigo. Então, a Dennis sempre está atrás desses projetos que são complexos, que são realmente mais disruptivos, né? Nas vendas transacionais, o Adenis ele não se envolve, né? Ele se envolve mais em projetos, né, que são realmente que tem risco ou não tem risco, porque a Tecnovix ela é como se fosse uma empresa de engenharia, né? A gente cria aquilo que não existe. Então, a gente tem que avaliar os riscos, entender como vai ser feito. Então, a Dennis é essa peça importante ainda na Tecnovix. Perfeito. Acho que aproveitando o gancho que você está falando Tecnovix, conta pra gente um breve resumo da história da fundação da Tecnovix. Boa, Lígia. Olha, a Tecnovix ela é uma empresa que ela já é de origem capixaba. Para quem não sabe o que é capixaba, é uma cidade um pouco esquecida, né, do Espírito Santo, Vitória ali, mas é uma cidade, uma terrinha que amo muito. Nós somos ali o capixaba da gema, né, como se diz o verdadeiro capixaba. E a Tecnovix ela é uma empresa originalmente capixaba. Inclusive, o nome Tecnovix era assim, né? Antigamente, quando você ia criar uma empresa, você sempre tinha que ter uma palavra inicial e a outra palavra da cidade que você tinha, né? E a Tecnovix, ela foi assim. Ela começou, né, com foco aqui na tecnologia, que sempre, desde a sua fundação, ela tinha a visão de tecnologia. A nossa marca foi se evoluindo, né, com o tempo, mas a Tecnovix, ela é uma marca que começou a partir do desejo, né, do meu primeiro sócio ali, Helder, que hoje não está mais no board, e ele já tinha sido um colaborador de uma das empresas que eu era tech lead na época. Eu liderava a empresa, eu vim para São Paulo, né? Inclusive, na época que eu conheci seu esposo. E ali, ele abriu a Tecnovix e a gente sempre trocava ali serviços. E a Tecnovix sempre ficou lá, né, como uma empresa capixaba. E ele sempre falando, cara, volta para o Espírito Santo porque o mercado tá bombando, estão criando muito aplicativo e você desenvolve sistema, você tem que voltar para cá. E a Tecnovix, ela operou por 2 anos, né, dessa forma, só desenvolvendo sites. E depois, quando aconteceu aquela bolha ali do iFood, Uber e muitos outros aplicativos surgiram, ele chegou para mim uma vez, eu estava até na IDP, inclusive, Denis, eu já vendi um projeto, vem para cá e se vira, cancela tudo aí, volta e você vai ter que vir para a Tecnovix. Aí não teve jeito, aí eu tive que voltar para Vitória. E a partir dali a Tecnovix ela aumentou o seu leque, né, de serviços. Eu sempre fui da área de sistemas, né? Sempre trabalhei em grandes indústrias, fiz grandes projetos aqui em São Paulo também. Tive um período fora do país também para estudar um pouco de robótica na EFASEC e automação. Então, acabou que eu sempre estava em grandes empresas. E o meu sonho de sempre ser um desenvolvedor, né, fez eu sempre buscar as maiores posições nas empresas. Então, acabou que eu estava aqui em São Paulo, sempre estava buscando os projetos ultra complexos. E aí, na Tecnovix, quando eu fui para lá, eu inventei fazer a mesma coisa, né? Lá eles só faziam site. Eu cheguei lá, meu Deus, agora você tem que complicar a vida. Vamos resolver a vida dos clientes, né? Porque hoje o cliente que chega na Tecnovix, ele sabe que nós falamos pouco de tecnologia e falamos mais do negócio do cliente. E a Tecnovix ela é uma empresa focada muito nessa transformação dos resultados da empresa e usando a tecnologia para fazer isso. Então, a Tecnovix, hoje, agora já paulista, né, vamos dizer assim, nós estamos com a sede aqui em São José dos Campos. Agora a gente tem que ter uma explicação até diferente para falar com o público, né? Porque porque o VIX é difícil, né? E engraçado, eu fui no hotel, fui colocar meu e-mail, o pessoal falou Tecnopix. Eu falei, não, é VIX. Ela, VIX de quê? Eu falei, meu Deus, como que eu vou explicar
VIX agora para o pessoal aqui de São Paulo, né? Aqui em São José é Sanja, né? Que o pessoal usa. Mas VIX, teoricamente eu criei um apelido, né? Para responder ali, né? Visual Integration Experience, que é o VIX. Foi uma palavra que eu criei rapidamente, assim. Mas a Tecnovix, ela é uma essência de tecnologia na base, na raiz, que eu falo, né? Nossa principal cadeia de valor é continuar inovando, continuar entendendo as mudanças e comportamentos do mercado, da tecnologia em construção de soluções ultramente customizadas, nada de prateleira, né? Nada contra com as empresas. E o Advisor Tech, que é um dos programas que nós estamos aqui abrindo, inclusive, por conta dessa necessidade, né, que o mercado nos impôs, para que a nossa venda seja uma venda ultramente consultiva, no qual a gente, de fato, faz isso todos os dias. Então, acaba que nós construímos isso de uma forma muito relacional, que é o que o nosso maior carro-chefe, né, na Tecnovix é sentar na mesa ali e conversar com o cliente, entender um pouco mais dos negócios e os problemas que ele está vivendo, e isso faz a Tecnovix ser uma empresa advisor daquele cliente, né? E é isso, Lígia. Perfeito. Acredito que seria interessante a gente continuar. A gente vai falar de advisor, mas só para continuar na história ela da tá Tecnovix. Ela tá colocando na minha saia justa, hein? Continuar nesse patamar de Tecnovix, eu sei, os nossos colaboradores idem, que existe uma explicação por trás desse logo da Tecnovix. Ah, entendi. Eu gostaria de que você contasse um pouco. Legal. De como que foi a ideia, de onde surgiu, o que significa. Legal, enfim. Porque a marca, ela sofreu bastante ajustes, né? Inclusive, essa foi agora em 2023. E o X, né? Que às vezes as pessoas não conseguem perceber, mas existe uma pessoa ali nessa marca e existe uma posição apontada para uma direção, onde existe um sol, que na nossa visão é a cabeça, né? Onde é a direção. Existe uma visão de uma direção que ele está olhando para cima. E nós entendemos que o pilar abaixo, né? Que sustenta exatamente essa pessoa, é as nossas bases, que são os nossos valores, é a educação, diversas coisas que fazem essas pessoas chegar até o sonho, o destino dela. Então, aquele meio ali, de fato, é a forma que a gente consegue fazer isso até com os nossos clientes, né? Então, a gente acaba levando aquele tracinho ali pelo meio, né? Que conecta exatamente alcançar para a pessoa ir para aquela direção. Então, nós temos uma direção já definida. Essa é o propósito do ícone. Nós sabemos para onde nós estamos indo. É uma marca que, de fato, ela não é só um ícone. Nós sabemos o que nós estamos fazendo, para onde nós estamos indo. E, no final de tudo, tudo que nós vamos fazer tem que multiplicar. Então, o resultado ele é muito importante. Por isso que o X, né, vem dessa visão, né? A ênfase de trazer o X tem esse X aí de multiplicação. Então, a gente buscou trazer exatamente, para conectar pessoas, trazer resultado, ter uma boa base. Aí começa a nossa construção da nossa cadeia de valores, que todos conhecem, né? Quem está lá dentro de casa sabe muito bem disso, que a gente não negocia isso. Então, acaba que todo esse ícone traz essa história da Tecnovix muito forte e representa um menino, né, que vai, né, em direção a um sonho, e esse menino em direção ao sonho, né, tá ali em busca de não parar. Então, esse sou eu, né, que continuo aí em direção dos meus sonhos, não paro, estou em direção a algum lugar que ainda não sei aonde vou chegar. Sei que a direção é o sol, que brilha. Então, automaticamente, a gente está aí sempre multiplicando os resultados dos nossos clientes, e é para isso que o X apareceu muito com a ênfase de trazer isso. Então, essa é a explicação mais simples. Eu não sou designer de formação, mas foi mais ou menos assim que nós conseguimos chegar num denominador comum. Inclusive, um abraço ao Holmes, meu amigo que desenhou a marca, um cara que eu amo muito, Plimp Design, né? Agora é Plimp. E agora isso traduz bastante a nossa essência, né? Então, acho que o ícone ele preserva esse amor
e como a gente multiplica, né? Então, esse X é só uma lembrança para toda a nossa equipe, porque uma das nossas bases também é o compromisso com o resultado do cliente. Por isso que a gente faz aquela consulta inicial, né? O diagnóstico. Cara, será que faz sentido isso que você está fazendo no seu negócio? Será que faz sentido você contratar essa ferramenta, por exemplo? Você vai ter realmente resultado com isso? Então, a multiplicação ela é um fator importante na contratação, inclusive, da marca Tecnovix. Essa é a história que geralmente eu acredito. Não sei se eu contei direito, né, Lígia? Contou mas sim. eu tô tentando me soltar aqui, tá, pessoal? Porque é o primeiro episódio oficial da Tecnovix e nós precisamos aqui deixar muito bem claro que, para nós que gostamos bastante de resolver problemas, às vezes uma sala cheia de clientes ou até mesmo resolvendo ali um problema ou outro, isso a gente faz isso com excelência. Às vezes aqui, nesse ambiente, né, colaborativo, né, com a Lígia aqui, Ribeiro, a gente quer construir um programa aqui com vocês, inclusive, para que seja útil, às vezes, que aquele empreendedor que não tem condições de estar lá dentro da nossa sala, às vezes não tem um tempo disponível para conversar conosco, saibam de como nós fazemos isso de uma forma mais direta, né? Então, assim, aqui a gente quer abrir realmente os bastidores, a gente quer trazer como nós trabalhamos e até mesmo como a tecnologia não resolve nada sozinho, né, Lígia? De forma alguma. E isso é algo que a gente precisa trazer para vocês que estão aí nos ouvindo, porque às vezes vocês vão olhar, vou contratar a ferramenta A, vou contratar a ferramenta B, C e eu vou resolver meu problema. E, cara, às vezes é uma decisão que resolve o seu problema, não é a ferramenta. Não. E lá a gente tem uma frase bem importante. Qual é essa frase? A tecnologia é apenas o meio, né? Então, o impacto é o que nos move. Mas vai lá, Lígia. É que você estava citando, né, sobre a tecnologia. Eu vou abrir, então, uma questão. Quando que você teve a percepção e o insight, assim, que a tecnologia era só o ponto do iceberg, assim? Cara, foi quando a todo momento, eu queria criar uma solução diferente. E aí, as pessoas não conseguiam usar aquela ferramenta. De fato, a cultura sempre engolia o processo, essa é a verdade. E às vezes, a tecnologia, puramente falando, porque tudo tem tecnologia hoje, né? Até o agro é tech. Então, quando a gente fala de tecnologia aqui, porque nós somos uma empresa voltada à criação de soluções inteligentes. Então, nós criamos tecnologia até no hardware ou até mesmo no aplicativo, um sistema, um software. A gente atende clientes de várias áreas. Mas quando a gente fala que a tecnologia é só um pedacinho, ela não resolve, ela está mais puramente alinhada aonde você está colocando ela. Se de fato faz sentido você mudar alguma coisa. Então, hoje, a tecnologia sozinha, ela não consegue fazer isso sem a pessoa entender qual é a pessoa que vai utilizar a tecnologia, né, primeiramente. Se ele, de fato, está preparado para operar dentro daquela tecnologia, a interface que vai ser utilizada. Então, isso é algo que não consegue colocar isso dentro das empresas sem um alinhamento prévio. E aí, às vezes, a pessoa vê, né, por exemplo, um software de mercado, sei lá, um Salesforce da vida ou qualquer outro. A empresa X usa esse software e fatura X. Não significa que se eu usar o mesmo software, eu vou ter a mesma performance. Tudo depende do meu processo, dos meus dados, a quantidade de leads que eu gero. Tudo tem uma relação com a tecnologia certa que você vai colocar, entendeu? E como coloca, né? E como você coloca. Acho que tá aí, Lígia. A minha resposta mais prática quanto a isso seria, de fato, se você tem hoje vontade de desenvolver, porque hoje está muito fácil, né? Você pode dar alguns comandos ali, cria, né, vários softwares, enfim, ChatGPT e outras coisas, mas eu tive uma conversa, inclusive, com uma pessoa que falou, cara, agora eu vou criar meu SaaS, não sei o quê. Eu falei, cara, software sozinho não vende. Sim. Software sozinho é só o software. Que adianta você ter o produto e não ter o cliente?
E como que você vai ter o cliente? Como que você vai cultivar o cliente? Você sabe como ter o cliente? E esse foi um pouco da minha dor nos meus primeiros 5 anos de Tecnovix. Porque eu achava que era só o desenvolvimento. Então, muitas das vezes, quando chegava muitas startups lá na Tecnovix para desenvolver, eu recebia, né, entendia o problema, desenvolvia a solução. Só que, porém, quando ia lançar o produto, eles simplesmente não tinham se preparado como empreendedor. E a moda, né, da startup e tudo mais era algo... não, porque o iFood ganha milhões. Aí eu falo, vou criar um aplicativo igual. Não, mas não é só criar um aplicativo igual. Ah, porque tem esse outro aplicativo, eu vou usar a mesma tecnologia. Não vai funcionar. Então, quando eu descobri isso, eu entendi que a pessoa precisava estar preparada para usar aquela tecnologia e o ambiente também. Então, hoje, às vezes, até o WhatsApp é uma tecnologia. Sim. É uma ferramenta. É uma ferramenta, sim. Então, se você olhar, mas para que você quer desenvolver um software para isso? Por que você não integra uma automação, uma inteligência artificial, não coloca algo aqui dentro do WhatsApp mesmo e resolve o seu problema? Para que você quer criar uma interface nova, uma ferramenta? Então, quando eu entendi isso, eu rebaixei a tecnologia. E entendi que, de fato, é o impacto que as empresas precisam gerar com a tecnologia que tenha que ser a causa até mesmo do nosso esforço, nosso trabalho, para que aquilo faça sentido. Então, a partir daí, onde nós entendemos que o ROI, ele é um dos nossos indicadores mais importantes para a abertura de novos clientes. Nossas perguntas, né, comerciais de qualificação de cliente é essa, né? O que você vai fazer com isso e tal? Porque se for fazer assim, a gente te dá de graça isso, nem te cobra. Essa é a verdade. Então, o ROI ele é importante, porque senão eu não vou conseguir multiplicar o resultado. Lá na frente ele vai falar que a Tecnovix ela é uma empresa que não resolve o problema dele. E aí eu não consigo estabelecer isso. Sim. E aí por isso que nós até criamos esse novo posicionamento, nesse novo produto de mercado, inclusive, que é o Advisor Tech, para ajudar esses pequenos negócios, né, e médios que às vezes não têm uma boa cultura com a tecnologia. Às vezes o CRM é o WhatsApp. Funciona, mas lá na frente existe uma necessidade, de fato, de uma transição. Principalmente se for usar a inteligência artificial e outras ferramentas que nós vamos falar aqui também. Acredito que a gente finaliza... uma boa introdução. É uma boa introdução. Legal, pessoal. Olha, nós estamos ficando por aqui. Esse é o nosso primeiro episódio. E eu agradeço você que esteve aqui presente conosco. E eu espero que você continue vendo essa série do Advisor Tech, que nós vamos falar bastante de tecnologia aplicada a negócios, tá? É importante dizer que nós estamos falando aqui para empreendedores que querem usar tecnologia de uma forma certa. Então, aí nós vamos explicar um pouquinho mais o que é o Advisor, como ele funciona, e tudo isso vai trazer uma clareza, ou às vezes você está mediante a tomar uma decisão, né, importante, e às vezes você está fazendo uma contratação de uma ferramenta, ou até um desenvolvimento de um software novo, e você vai conseguir fazer isso com bastante clareza, assertividade. A Tecnovix, ela gosta de deixar o cliente mais preparado para ele poder tomar as principais decisões, até que não é para contratar a gente prefere que ele contrate, né, outros fornecedores mesmo, mas que nós, pelo menos, podemos ser o meio que ele descubra, né, que é importante você olhar para a tecnologia e falar assim, cara, é isso que está salvando o meu negócio, é isso que você está realmente priorizando para investir. Então, esse é o nosso primeiro episódio. Isso. Lígia, eu agradeço demais. Eu sei que nós vamos bater muita boca aqui. Você vai bater em mim bastante. Mas eu agradeço. Espero que a gente possa transmitir isso para a nossa audiência, para os nossos clientes, para os nossos fornecedores e também para vocês que estão aí nos acompanhando, que quer empreender ou até mesmo quer desenvolver um produto e não sabe como fazer isso. Aproveita e continue aqui conosco. E a gente vai estar aqui logo em breve contando mais histórias legais para vocês dos bastidores da Tecnovix. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até breve.